Boa noite. A partir de agora, o Jornal Band Minas traz a cobertura completa do possível desfecho do crime que chocou o país. Novas revelações do caso Elisa Samúdio. Primo do goleiro Bruno afirma saber onde estão os restos mortais da ex-modelo. Vítima teria sido enterrada próximo ao aeroporto de Confins. Mas histórico de informações sobre o paradeiro da Elisa é muito grande. A novidade é o fim do mistério ou mais uma pista falsa? Agora no Band Minas. Mais uma vez, o caso Elisa Samúdio vem à tona. O misterioso sumiço dos restos mortais da ex-amante de Bruno Fernandes pode estar perto do fim. Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro, afirma que o corpo da vítima está enterrado perto do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Ela está enterrada no sítiozinho, em Belo Horizonte, próximo ao Aeroporto Confins, antes de chegar no aeroporto. A estrada de chão bastante deserta, não tem muito movimento. É um lugar praticamente abandonado. É um sítiozinho grande. Eu me identifico com o pé de coqueiro que tem lá, o pé de coqueiro que ele é meio ocupado. E também, mesmo se não tivesse, eu sou muito observador. Observei o local onde eu estava, onde eu piso, ao meu redor, eu observo bastante e sem chegar tranquilo. Não é à toa, não é brincadeira. Eu quero que minha mente fique tranquila e quero acabar com esse logo. A mãe dela, eu poder enterrar a filha dela. Ela foi assassinada asfixiada. Nós chegamos no local na casa do Bola, no Vespasiano. Nisso, o Bola começou a fazer pergunta pra ela, perguntar se ela usava droga, essas coisas assim. Foi até então, ele pediu pra ver a mão dela. Aí nisso pediu pra ver a mão dela, ele rodou ela e deu uma gravata. Nisso que ele deu uma gravata, ele já caiu com ela no chão. O macarrão veio por cima, já amarrou a mão dela. E nisso, o Bola pegou e gravatou ela, até ela acabar com a vida dela. E o garoto, o Bruninho, né, o filho da Elisa, ele estava com vocês lá, né? Estava. E foi tanto que ele ficou chorando, desespero, a hora que vendo a mãe dele, essas coisas todas, ele aconteceu com a mãe dele, tanto chorar. Aí ele pegou no caminho, quando estava levando o corpo dela para ser enterrada, ele pegou e dormiu, e nisso ele ficou dentro do carro. Aí dormindo, aí até que jogamos ela no buraco, aí pegou, enterrou e depois veio embora. Essas revelações sobre Elisa Samúdio tiveram uma grande repercussão hoje. Um dos advogados, Tiago Lenoir, comentou as declarações de Jorge e dos possíveis desdobramentos que as declarações poderão trazer. Nós recebemos essa informação com uma certa surpresa, porque até então essa testemunha, que é muito importante para o processo, não tinha dito isso. E em momento algum ele cita que ele teria auxiliado a desovar o corpo, que ele teria auxiliado a esconder o corpo da Elisa Samúdio. Então foi um grande espanto para nós, uma surpresa. Porém, nós também recebemos essa notícia com uma certa esperança de que a verdade possa transparecer nesse processo. O Bruno tem interesse também de ter essa verdade revelada. Francisco Sinim, também advogado desde a época da condenação de Bruno, fez questão também de falar sobre a notícia veiculada. Nós estamos numa expectativa muito grande porque Bruno foi condenado em ocultação de cadáver. Tá? O Macarrão foi absolvido em ocultação de cadáver. Então nós entendemos que houve um erro muito grande e uma injustiça muito grande que foi debitado na conta do Bruno. Cumprindo os 22 anos e 3 meses de condenação, segundo Sinim, o ex-goleiro ainda não teria tomado conhecimento das declarações prestadas pelo primo. Vindo às claras essa situação, possivelmente melhora a situação dele perante ao tribunal no recurso que nós já entramos, tá? Com a nova informação do suposto local do corpo de Elisa Samúdio, um sítio próximo a Confins da região metropolitana, homens do Comando de Operações Especiais, o COI, já estariam na capital acompanhados do primo do goleiro, em Vespasiano, na tentativa de chegar ao suposto local, apontado por Jorge Rosa Salles. Trabalho que também está sendo acompanhado pelo chefe do DHPP, delegado Wagner Pinto. Desde que o crime foi descoberto, esta não é a primeira vez que surgem pistas sobre o paradeiro de Elisa.
No dia 5 de julho de 2010, a polícia recebe denúncias de que o corpo de Elisa estaria na Lagoa Suja, em Ribeirão das Neves. Sem sucesso, são realizadas buscas na água. 22 dias depois, uma denúncia anônima afirma que os restos mortais estavam em um condomínio de Esmeraldas. Mais uma vez, nada foi encontrado. 2 anos depois, mais uma esperança de que o crime seria desvendado. No dia 20 de junho de 2012, uma carta divulgada pelo advogado José Arteiro Cavalcante, que representava a mãe de Elisa Samúdio, na época, informava que o corpo de Elisa estava no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte. Mais uma pista falsa. Elisa desapareceu há 4 anos, quando tinha 25 anos de idade e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade, que depois foi comprovada. Bruno foi preso em 2010, junto com o amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, Macarrão, ambos acusados de sequestrar e matar Elisa Samúdio. No dia 8 de março do ano passado, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, além de sequestro e cárcere privado de seu filho com Elisa, Bruninho. O repórter Jax Leal acompanha o caso e traz agora ao vivo as últimas informações para a gente. Boa noite, Jax. Olá, Monique, boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Pois é, Monique, já dura quase 2 horas o depoimento prestado por Jorge Rosa Salles aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, aqui no bairro da Lagoinha. Esse depoimento está sendo prestado ao chefe do departamento, Dr. Wagner Pinto, e não há uma previsão de término. Jorge Rosa Salles, como a gente acompanha na reportagem, teria chegado aqui por volta de 5 horas da manhã. Segundo informações que foram levantadas aqui no próprio DHPP, ele teria rodado com os homens do COI, que são do Comando de Operações Especiais, durante várias horas aqui na capital mineira, ido a vários pontos, inclusive ao ponto que Jorge Rosa Salles admitiu durante essa entrevista prestada à Rádio Carioca, em que o corpo de Elisa Samúdio estaria supostamente então enterrado. No local, a informação que tivemos é que os policiais, quando Jorge se deparou com esse ponto, teria inclusive chorado muito por ter se lembrado de todo o ocorrido à época. Ele vai continuar prestando depoimentos. O doutor Wagner Pinto, que acompanhou algumas diligências, não foi até esse local, que seria em um sítio próximo a Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a previsão é de que ele deva acompanhar amanhã, sexta-feira, diligências nesse ponto para então tentar trazer detalhes dessa informação prestada por Jorge Rosa Salles, de que o corpo de Elisa Samúdio estaria enterrado nesse ponto. Voltamos com você, Monique. Obrigada, Jax. A gente vai continuar acompanhando o caso. Está preso o homem suspeito de agredir a namorada até a morte. Segundo a polícia, o suspeito tinha histórico de agressões domésticas. Júnior Euflosino Rocha, de 36 anos, foi apresentado pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito teria agredido a namorada até a morte. O investigado e a vítima tinham feito uso de bebida alcoólica, estavam em casa e de repente começaram a discussão, onde que o autor agrediu violentamente a vítima, com a utilização de cadeira, teclado de computador e, posteriormente, efetuou 5 facadas aí na região do tórax da mesma. Júnior era funcionário concursado da Câmara de Vereadores de Vespasiano, um homem trabalhador, mas com histórico de agressões domésticas. Tanto que a vítima já tinha registrado boletins de ocorrência contra Júnior e até recebeu uma medida protetiva da Justiça. O suspeito estava foragido em Guarapari, no Espírito Santo, e só foi capturado mais de 6 meses após o crime. Após conseguirmos o endereço completo, entramos em contato com o GOT, Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil do Espírito Santo, e onde foi efetuada a prisão dele no dia 1º de julho. Júnior nega o crime e diz que vinha sendo agredido pela namorada. O suspeito afirma que provocava ciúmes nas mulheres. A seguir tem futebol aqui no Band Minas e ainda mais detalhes do caso Elisa Samúdio. Não perca, é daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 59 minutos. Jornal Band Minas.